Meus queridos e minhas queridas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Liberdade Financeira, nosso programa sobre tudo do universo dos investimentos. Meu nome é Gabriel Mello, meu Instagram é @escolhainvestir sempre, segue lá. E hoje estamos dando sequência à nossa série sobre planejamento patrimonial com o Dr. Arthur Starling. Seja muito bem-vindo, Arthur, muito obrigado aí pela presença de sempre. E hoje, Arthur, eu queria começar contigo com uma dúvida que eu recebi vários questionamentos recentemente em relação a essa figura conhecida do mundo do direito. Todo mundo fala dela como se ela fosse super amplamente conhecida, mas poucas pessoas fora do direito têm essa familiaridade, essa tal dessa legítima. Quem é ela? Seja bem-vindo, obrigado. Valeu, Gabriel. Obrigado aí. Prazer estar de novo aqui com você, prestando essas informações úteis. O meu Instagram, para quem quer me seguir, @Arthur, Starling, segue lá, que tem muita informação útil sobre planejamento patrimonial e sucessório. Mas vamos lá. O que é a legítima? O que ela faz? Por que ela existe, né? Basicamente, a legítima, ela é a parte do patrimônio da pessoa que falece que necessariamente deve seguir para seus herdeiros necessários, tá? Ela é prevista em lei. Então, se você falece e tem herdeiros necessários, e quando a gente fala herdeiros necessários, é importante esclarecer quem são eles, são os descendentes, filhos, netos, bisnetos, etc., os ascendentes, pai, avô, sim, vai subindo. E cônjuge e companheiro. Companheiro tem uma pequena discussão legal aí, mas eu incluo companheiro dentro, tá? Então, se você possui filhos e falece, necessariamente os seus filhos têm que receber metade do seu patrimônio. A lei entende que, por uma questão de solidariedade familiar, a gente deixa reservado para aquela família mais próxima bens para que eles possam seguir a vida, pegando seu patrimônio e continuar a vida dando uma destinação a este patrimônio que vai continuar na família, seguindo um caminho que a lei presume que seria da sua vontade de transmitir estes bens para este núcleo familiar mais próximo. Entendi. E aí, assim, nesse sentido, é, por exemplo, a questão, uma dúvida que é super recorrente que a gente recebe, né? A diferença entre seguro e previdência. Então, dentro do conceito da legítima, a legítima se aplica aos benefícios de seguro e em relação aos de previdência? Bom, em regra não, né? Isso que a gente aprende, não vai ter esses limites da legítima. E por que a legítima é muito importante? Vamos dar 2 passos atrás. Primeiro, porque os seus herdeiros necessários têm que receber ela. Como consequência disso, você não pode, por exemplo, doar além da sua legítima para pessoas, seja seus herdeiros, seja terceiros desconhecidos, terceiros que você queira beneficiar. Então, se você tem 3 filhos e quer beneficiar mais um do que os outros, 50% deve ser dividido igualmente entre eles, e a outra parte, que a gente chama de parte disponível, porque você pode dispor da forma como você quiser, aí sim você pode beneficiar esse último filho. Agora, você não pode deixar mais de 50% do seu patrimônio para um dos únicos filhos. Aí haverá um excesso nessa doação, de modo que poderá ser anulado. Tá? Então, serve para proteger. O mesmo valia contra o testamento. No testamento, você não pode deixar mais da metade para um dos filhos ou para terceiros, se você tiver herdeiros necessários. Então, essa é uma baliza legal de proteção a eles. A partir disso, a gente vai pensar em cima do seguro de vida e previdência. A gente aprende que o seguro de vida e a previdência não precisam respeitar a legítima. E isso está certo. Mas, para a previdência privada, a gente já viu isso em vários episódios aqui anteriores, tem uma ressalvazinha que há a dúvida na justiça se realmente vai valer isso em relação à previdência privada, porque entende-se que em alguns casos pode haver burla, em alguns casos o tipo de previdência não vai funcionar como um seguro de vida, então não haverá essa saída, especialmente no quanto ao PGBL. Lembrando que tem o PGBL e o VGBL. O VGBL hoje ainda mais ou menos a gente consegue livrar, o PGBL não, tá? Para o seguro de vida, por enquanto, sim, é bem robusto, ele não precisa respeitar a legítima, há um entendimento bastante consolidado na doutrina, na jurisprudência, nesse sentido. E aí, não existe exceções, por exemplo, se a pessoa deixou o seguro de vida para amante, nesse caso, eu sei que a amante já tem
uma certa presença jurisprudencial, né? Ela é muito lembrada na jurisprudência. Se puder falar um pouquinho disso. Sim, aí a gente vai ter as exceções, né? A amante é um caso explícito, está na lei que não se pode beneficiar aí a amante, então pega-se essa previsão e estende-se a seguro de vida, previdência e etc. Tá? Então fica bem claro que não pode. Mas também a gente não pode utilizar a ampla liberdade que a lei nos dá em relação ao seguro de vida para transferir todo o meu patrimônio, por exemplo, um seguro de vida e beneficiar um único herdeiro, ou para deixar de fora um herdeiro necessário, digamos, um filho fora do casamento, tinha uma amante, teve um filho com ela, mas eu não quero beneficiá-lo, mas sabendo que eu não posso deixar mais da metade do meu patrimônio para os meus outros filhos excluí-lo, eu tenho a brilhante ideia de, vou pegar todo o meu patrimônio, contratar um seguro de vida, beleza, eu tenho autorização legal de que eu possa ir, agora sim, destinar para quem quiser. Neste caso, vai haverá uma fraude aí e, no meu modo de ver, poderá sim ser questionado judicialmente e com grandes chances de resolver a questão e invalidar esse seguro de vida. Tá? Entendi. Então, por exemplo, te dar um caso. Teve uma situação aqui, né? Mas vamos considerar assim o lato sensu, né? Só um caso hipotético. Se uma pessoa tem uma esposa, né? Um companheiro, e aí tem um desentendimento, sei lá, descobre uma traição, alguma coisa, e aí ela realmente está assim decidida a não dar ou dar o mínimo de patrimônio por conta dessa traição, enfim, por conta desse desentendimento. Se a pessoa pega e faz um seguro de vida, né, e coloca outro beneficiário, isso pode ser visto nesse contexto, já não está tentando burlar, enfim, mesmo que o beneficiário não seja amante, não seja ninguém, seja um terceiro, né, alguma outra pessoa aleatória. Como é que ficaria num caso desse? A gente teria que analisar, Gabriel, bem caso a caso e entender a situação. Por exemplo, você disse aí que seria o caso que você descobre uma traição e você quer deixar menos direitos para esta sua esposa, vamos dizer, né? E aqui, falando esposa, hipoteticamente, pode ser o marido e a esposa que quer evitá-lo, diminuí-lo, que ele teria direito. Quando há um casamento, esse casamento é regido pelas regras do regime que foi escolhido, seja o regime da comunhão parcial de bens, da separação obrigatória de bens, etc. Então, se a gente pegar o regime da comunhão parcial de bens, que é o regime mais adotado, 90% da nossa população adota esse regime. Tudo que foi adquirido onerosamente na constância do casamento pertence igualmente aos dois, não importando quem fez os aportes, quem efetivamente pagou, se foi do meu dinheiro, que entrou do meu trabalho para mim, e eu fui lá e comprei o apartamento, não importa, pertence ao casal de forma igual, na mesma proporção. Este bem, a minha esposa já possui propriedade sobre ele por direito próprio, em razão do regime de bens de casamento. Então, em tese, eu não posso e nem consigo viabilizar excluir esses direitos dela. O que eu poderia pensar é, ok, no meu falecimento, se ela tiver direito a algum outros bens de herança, tentar limitar isso. Mas mesmo assim, terá que respeitar a previsão legal quanto à divisão do patrimônio. Essa situação fica muito mais fácil de ocorrer à burla quando a gente fala de filhos, descendentes, porque aí não há um direito próprio, o direito só surge mesmo com o falecimento. Então eu posso tentar esvaziar o meu patrimônio hoje para que eles não recebam no futuro. Isso também pode acontecer com a minha esposa. E, infelizmente, utilizando estruturas societárias ou holdings, você pega lá a autorização do seu cônjuge, transfere o patrimônio para lá, mas ela não está na administração, não conhece, e você vai a partir dali esvaziando. É uma outra estrutura, mas também não deve acontecer, porque deve ser respeitado o direito dela de meação e dos filhos do direito que eles têm a receber de herança mesmo. Entendi. Bom, então, assim, fazendo um resumão geral. Então, a questão da previdência, em tese, é o mesmo caso do seguro, né? Onde teria, vamos dizer assim, você não precisa se ater totalmente à legítima, né? Mas a jurisprudência em cima da previdência já é muito maior em relação a questionar isso, né? A caber esse questionamento. E no caso do seguro, a legislação, a jurisprudência é mais consolidada no sentido de não caber o questionamento, exceto
nesse caso emblemático, né, das amantes, enfim, dos amantes aí, onde essa figura já é muito conhecida. Então, se for um caso como esse, muito provavelmente um questionamento teria uma chance maior de êxito. Seria mais ou menos nesse sentido? Sim, e burlas, né? Quando ficam burlas muito evidentes aos direitos, quando você faz uma, vamos dizer, vai contratar um seguro whole life, você faz um aporte enorme, muito grande de uma única vez. Ora, chama muita atenção isso. O normal do seguro de vida é você fazer a cobertura durante um longo período de tempo, pagando uma quantia lá X, então, lá, R$ 600, R$ 1.500, R$ 2.500, o proporcional e condizente à sua realidade e o patrimônio que você está segurando, né? O valor que você está segurando para os seus herdeiros. Não é normal você esvaziar todo o seu patrimônio visando um seguro de vida. Não, isso já é uma bandeirinha vermelha, pelo menos amarela. Então, assim, chama atenção. Se a gente analisa o histórico e vê que foi feito de forma, ao longo do tempo, de forma condizente com a realidade, proporcional ao patrimônio, aí sim o seguro de vida vai poder ser utilizado destinando para, basicamente, quem quiser, sem respeitar a legítima. Porque não há uma burla legítima. Você está pagando ali pequenas quantias mensalmente, pequenas frente ao seu patrimônio, com aquela destinação específica mesmo da proteção após a sua vida para quem você quiser destinar. Então aí vai ser válida. Agora, quando a gente faz movimentos muito bruscos e causa suspeitas, aí não, a gente vai ter esse problema, tá? Na previdência privada, temos um problema ainda maior, então tem que ter mais cuidado, sempre buscar uma orientação mais completa para evitar esses questionamentos, para evitar problemas futuros e garantir que a sua vontade mesmo seja cumprida. Claro, a vontade dentro da lei, né? Não aquela vontade de burlar direitos. Perfeito, entendi. E em relação só para fechar a questão do cálculo. Então, o cálculo da legítima é 50% do patrimônio, mas nesse caso o patrimônio entra qualquer coisa, por exemplo, patrimônios no exterior, entra patrimônio imobilizado, enfim, todos os tipos de patrimônio estão suscetíveis a esse conceito? Sim, Gabriel, você tocou agora num assunto bem delicado, que tem várias nuances a depender do que acontece, do que existe de patrimônio, aonde eles se localizam e se há ou não casamento e qual regime de bens. Vocês viram ali atrás que eu falei, olha, a depender do regime de bens, o seu cônjuge vai ter direito à meação. Meação não é herança, é direito próprio. Então, vamos dizer, tem um casal, eu sou casado com a minha esposa, nós temos, vamos lá, 1 milhão de patrimônio, para facilitar aqui os cálculos. Que, se a gente adquiriu tudo onerosamente no constância do casamento. Beleza, metade é metade. Qual que é a minha legítima? Não é R$ 500.000, é 200, são 250 mil, porque metade é a minha ação, pertence à minha esposa, a outra metade é o meu patrimônio, que será transmitido aos meus herdeiros. Digamos que eu tenho um filho, será transmitido para o meu filho. Dentro do meu patrimônio, a metade, a legítima, aí sim, é que deve necessariamente ir para o meu filho. Então, veja, R$ 250.000 deve necessariamente ir adiante. Os outros 250 mil, posso, por exemplo, beneficiar minha esposa, posso beneficiar outra pessoa, posso não dizer nada e destinar esse patrimônio para o meu filho. Quais são as mais nuances que nós temos? A vida não é tão preto e branco, tão margarina, de que a gente casa e cria o patrimônio juntos todos. Então, no meio dessa da vida, eu recebo herança. Herança não se comunica. Então, ao não se comunicar, não tem direito próprio da minha esposa e também não foi adquirido onerosamente. Então, nesta parte do meu patrimônio, ela vai ter direito à herança concorrendo com meu filho. Haverão duas sucessões, como se fossem duas sucessões dentro de uma. Uma da meação, em que o patrimônio comum, a minha esposa tem direito, mas não herda. Na outra, em que ela não tem direito de meação, mas tem direito de herança. E a gente vai ter que calcular junto com eles, caso a caso, para entender as situações, para ver qual vai ser o direito de cada um. Além disso, você trouxe aí, e se tiver bens no exterior? Nós temos uma complexidade. Para a nossa lei aqui no Brasil, a gente considera todo o patrimônio, inclusive do exterior. Mas no exterior, terá que ser aberta uma sucessão lá para realizar a transferência do patrimônio e seguindo as regras de lá. Então, veja aí a complexidade de entender quais serão as regras de lá, quais serão as consequências lá e como que isso vai afetar a gente aqui, na medida em que a nossa jurisdição não pode alcançar e determinar, ô, juiz da França, você passa essa metade do patrimônio. E o juiz da França, opa, não, aqui a nossa lei é diferente, eu não vou passar para você. Então, a gente fica com um certo conflito aí de legislações
a gente teria que, de alguma forma, adequar isso. Então, às vezes, a gente processa lá a parte do inventário lá fora, vê como é que fica o arranjo lá. Se for basicamente igual ao nosso aqui, está tudo certo, fica a divisão feita. Se não, pode-se buscar tentar fazer um ajuste. Olha, se lá você recebeu um pouco mais, mas aqui deveria ser diferente, então aqui dentro você que recebeu mais lá recebe um pouco menos para compensar os herdeiros aqui. E aí tenta fazer um equilíbrio. Não é uma situação muito simples. Imagino, imagino. Pois é, não, então show, assim, acho que de principais cases e dúvidas, né, eu tenho recebido muitos questionamentos sobre isso, né, então, acho que via de regra é a questão de se planejar, né, o ideal é fazer aos poucos, então, pô, uma previdência é um veículo excelente para poder fazer esse tipo de planejamento, você pode fazer aportes ao longo do tempo, pode fazer aportes esporádicos, enfim, você tem acesso ao recurso em vida se precisar resgatar, e os seguros, eles são um complemento muito bom, né? Tem uma função super complementar, porque eles vão ajudar ali na sucessão, são bem menos, tem bem menos pontos de questionamento em caso de litígio, né? Então, assim, da minha ótica, eu acho que o ideal seria ter os dois veículos, né? Ter uma previdência pensando em poupar para o futuro e também tendo um benefício sucessório, mas também não deixar de ter um seguro de vida, né? Para poder facilitar o processo de transmissão dos bens ali e fugir um pouco, né, desses litígios que podem acontecer, né? O que você acha? E mais do que isso, perfeita análise, mas mais que isso, ter um planejamento sucessório que conecte tudo fazendo sentido, mitigando os riscos onde eles existem e aumentando, potencializando os benefícios onde eles existem. Então, na previdência privada, nós sabemos que podem haver alguns riscos, então a gente aloca tanto ali, sabendo disso, deixando um seguro de vida, criando um testamento, por exemplo, prevendo que tem bens no exterior, tem bens aqui, enfim, conjugando os diversos instrumentos para fazer funcionar, trazendo aí a segurança, a tranquilidade e prosperidade para a família. Lembrando que, além desses instrumentos todos, a gente pode conjugar com muitos outros e muitas vezes os clientes nos buscam aqui pensando muito nas holdings familiares. A gente pode, de alguma forma, também utilizar eles para conseguir uma transferência em vida do patrimônio, mas respeitando essas regras da legítimas e da meação também. E o legal é que, para esse tipo de estratégia, a gente consegue alguns benefícios fiscais muito legais, às vezes muito grandes, que pode fazer sentido a sua implementação também, conjugando com tudo isso. E aí, assim, uma pergunta clássica que o pessoal também sempre faz. Mas, poxa, a pessoa que tem muito dinheiro, pô, para que fazer seguro? Seguro não é só um gasto? O que você diz disso? Quanto mais dinheiro, mais bem você tem, mais você vai ter que gastar na hora. Você não, mas os herdeiros terão que arcar na hora do inventário. Lembrando que tem imposto a ser pago e obrigatoriamente deve ser pago, tem honorários advocatícios que obrigatoriamente devem ser pagos, porque não se faz inventário sem a contratação do advogado, e se o patrimônio é grande, os valores serão proporcionalmente maiores. E muitas vezes acontece de os herdeiros não terem essa liquidez, a capacidade financeira ou acesso aos bens para realizar a pagamento desses valores. E cá entre nós, mesmo que tivessem, se você pode, por que não deixar essa facilidade para os seus herdeiros para que eles não tenham que se descapitalizar, não tenham que descapitalizar a herança que você está deixando, facilitando assim o aproveitamento e dando maior conforto, prosperidade mesmo para a sua família. No meu modo de ver, se você tem condições, deixe sim o seguro contratado para eles arcarem estes custos todos. Se puder, ainda deixa um valor a mais para também aumentar o patrimônio deles. É uma baita de uma ajuda num momento muito difícil. Eu vi um caso também esses dias de um inventário que já está há 5 anos na justiça, né? Assim, não resolve, e o pessoal, os herdeiros lá, precisando acessar o recurso, enfim, com dificuldades, e, pô, o processo rodando, né? Então, assim, eu queria até te perguntar um pouco sobre isso. Como é que é o prazo médio de um processo de inventário? Enfim, se você puder dar umas estimativas por alto. Ó, o último estudo, o levantamento do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, é que os processos duram uma média de 6 a 7 anos na fase de conhecimento. A fase de conhecimento é aquela fase até que sai a sentença e define, dizendo, ó, realmente, o seu direito é esse, o seu direito é esse, você tem direito a isso. Pensando aqui no inventário, né? A partir dos bens é assim. Depois disso, entra na fase que a gente chama de fase de cumprimento de sentença, antigamente chamava-se de fase de execução, leva mais 6 ou 7 anos. Então, isso numa média. Então, nós estamos falando aí de 12 a 14 anos em média para você finalizar o processo e receber.
Eu já entrei no processo e havia um único herdeiro no Rio de Janeiro que estava na justiça há 20 anos, sem nenhuma necessidade disso. Eu entrei no processo e em 6 meses a gente finalizou. Eu tirei da justiça, fui para o cartório e só levou 6 meses porque a Secretaria de Fazenda do Rio, na época, demorava 6 meses para expedir a guia de pagamento do imposto, senão poderia ter sido mais rápido. Aí você vê, uma falta de uma boa orientação, disputas desnecessárias, tudo isso vai causando delongas, demoras no processo e facilmente passa de uma década aí de duração. Pois é, e enquanto isso, a gente tem o prazo médio aí de recebimento de seguros e previdência, em geral, na faixa de 30 dias, às vezes até menos, né? Tem caso de 48 horas, o pessoal conseguiu pagar, enfim, nem se compara, né? É uma tremenda vantagem, né? Além disso tudo, você se antecipa a um possível problema dos seus familiares de não chegar alguém lá e questionando, dizendo, eu também tenho direito sobre esse imóvel por qualquer motivo, um filho fora do casamento, se você souber que existe, putz, aí é com muito mais razão você deve se antecipar a problemas. Mas às vezes você não sabe, foi uma coisa antes, você era jovem, não conhecia, e de repente surge. E aí você já protege o seu filho, porque essa pessoa possivelmente vai entrar na justiça e bloquear todo o andamento do processo, querendo levantamento de todas as informações, saber quais são os bens, pedindo contabilidade, prestação de contas. E aí você pensa na demora que tudo isso causa. Um seguro de vida vai, pelo menos, dar tranquilidade, segurança mesmo para a família, de ter um valor para fazer o custeamento da sua própria vida, se for os gastos normais da família, se eles próprios não tiverem capacidade de fazer frente a esses gastos, senão pelo menos vai estar reservado aí os valores para pagamentos de advogados, impostos e tudo mais. Perfeito, doutor Arthur. Pô, muito bom esse episódio de hoje. Eu acho que isso é uma dúvida super recorrente, né? As pessoas sempre questionam sobre isso, então acho que vai ser bem importante para a gente para compartilhar com o público, né? Essas informações. E, pô, é isso, cara. Muito obrigado. Queria te deixar aí para tuas considerações finais. Eu que agradeço a participação aí, o Gabriel, de poder contribuir com vocês, com o seu seleto grupo aí de seguidores que acompanham o canal. Prazer aqui poder contribuir. Fico sempre à disposição. Tendo alguma dúvida, manda para o Gabriel, manda para mim, que a gente traz aí no próximo episódio e responde tudo. Maravilha. Arthur, um grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus, se cuidem e tamo junto. Até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.